Boa noite, senhoras e senhores. Esse aqui é o programa Assunto Capital, da Gazeta do Povo. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi, editor de política da Gazeta do Povo em Brasília. Esse aqui é o programa que acompanha as principais notícias e também os bastidores da semana política em Brasília. Mas antes da gente começar o programa de hoje, um conselho. Tem muitas coisas inúteis à venda na Black Friday. Então, por que não aproveitar este mês e investir em informação de qualidade? Libere agora o seu acesso a todos os conteúdos do melhor jornal do Brasil, pagando apenas R$ 8,25 por mês por um ano inteiro. Isso dá menos de R$ 100 num ano. Isso inclui, claro, todo o trabalho da nossa equipe aqui em Brasília e o programa Assunto Capital. Basta acessar aqui na live, basta clicar aqui no chat, no nosso link, ou então acessar www.gazetadopovo.com.br/Black Friday. Hoje a gente vai fazer aqui esse programa, ele está sendo gravado por conta do feriado de 15 de novembro, mas a gente vai fazer um apanhado do que os senhores e as senhoras podem esperar da política aqui nesse praticamente um mês que a gente vai ter até o fim do ano. E mês, claro, para o legislativo, né? Para a gente, pessoas comuns, acaba só no dia 31 de dezembro, né? Mas para os políticos aqui acaba antes. Mas eu tenho aqui a honra de receber o Juan Carlos Gonçalves, CEO do Ranking dos Políticos e nosso colunista aqui da Gazeta do Povo. Tudo bom, Juan? Luiz, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, então espero aí que a gente tenha um bom debate. Pô, agradeço demais. Tenho também aqui o Vinícius Salles, que é nosso repórter aqui, especialista em oposição, aqui da Gazeta do Povo em Brasília. Opa, olá Luiz, olá Juan, olá Silvio, é sempre um prazer estar aqui. E o Silvio Ribas, que é o nosso especialista em Senado, em Congresso, está aqui para atualizar a gente, o que a gente pode esperar dessa agenda política. Tudo bom, Silvio? Tudo bom, Luiz, boa noite quem nos acompanha, boa noite Juan, Vinícius. Eu queria começar esse debate, pessoal, queria convidar vocês, antes da gente entrar propriamente no que vai acontecer nesse finzinho de ano, falar um pouquinho do ministro Flávio Dino, que só nos dá orgulho, né? Então, vamos fazer um disclaimer, né? Na internet que a gente é alerta de ironia, pessoal, porque às vezes o pessoal não entende bem aqui. Então, o ministro Flávio Dino disse que ele não tem culpa, ele não estava sabendo, porque foi recebido no Ministério da Justiça, de qual ele é o titular, é o responsável, foi recebida uma senhora aí que seria representante, ou seria ligada à facção criminosa Comando Vermelho, lá no Amazonas. Isso pegou bastante mal, né? O Dino, ele já tinha aí já vinha sendo muito criticado, que lá no começo do ano, em março, quando ele entrou na favela da Maré, lá no Rio de Janeiro, sem praticamente nenhuma escolta, com 1 ou 2 seguranças, numa área que você só entra com uma escolta. Eu até falava uma vez no Rio de Janeiro com um secretário de segurança, ele falava, para você entrar numa favela dessas, aí é pelo menos 1.500 homens aí. Claro que a polícia carioca ela é até mais brava, ela entra com menos que isso, quando é necessário, mas o Dino entrou, não devia ter 5 seguranças ali com ele. E agora um novo escândalo, né? O ministro Flávio Dino agora vai ter que responder o que uma senhora aí ligada ao Comando Vermelho, ligada a uma suposta ONG, né, que prestaria auxílio, auxiliaria pessoas familiares de presos, mas como que isso passa despercebido, né, pela segurança, pelo sistema de inteligência? E o Dino diz que não sabia, não era culpa dele, culpou outras pessoas lá do Ministério. Juan, como é que fica aí? O Dino, todo mundo sabe, ele é candidato aí, talvez o principal candidato a ser o novo ministro do STF, no lugar da Rosa Weber. Ele sai prejudicado essa candidatura dele? Bom, vamos em partes, a começar pelo STF. Nós temos aí uma tríade de favoritos a essa vaga do STF, essa tríade que vem sido veiculada pela grande mídia aí nas últimas semanas, que é justamente o atual ministro Flávio Dino, senador, né, senador da República eleito pelo Maranhão.
Temos Jorge Messias, ministro também do governo Lula, e Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, ungido pelo senador Renan Calheiros. Essa tríade está nessa disputa aí há alguns meses para alçar essa vaga. Vejamos só, no momento onde se aumenta consideravelmente a insegurança no Rio de Janeiro, onde o próprio ministro esteve alguns meses atrás, sem segurança nenhuma, que é de se observar. Eu sou carioca, eu jamais entraria no lugar daqueles, da forma como ele entrou, do jeito que ele entrou. Um ministro que se negou a dar informações, a mostrar de fato o que aconteceu naquele 8 de janeiro, a mostrar as imagens das câmeras, onde tudo ficou muito nebuloso. A coisa, quem não tem medo, que mostre. Qualquer pessoa que não tem medo mostra, a prova está ali. Bom, as provas não foram mostradas. O ministro que a essa altura deixa que sua equipe se reúna com pessoas dessa estirpe. Eu acho que a República Brasileira está muito banalizada nesse atual momento. Ela está muito fragilizada. Nós não podemos aceitar que esse tipo de coisa aconteça sem que de fato haja algum tipo de resposta. E para piorar, uma pessoa que faz esse tipo de ação ou deixa no campo da nebulosidade, onde não se enxerga de fato o que está acontecendo, seja alçada a uma das 11 cadeiras da nossa principal instituição do judiciário brasileiro. Então o ministro Flávio Dino vai ter que responder a seríssimas... vai ter que dar explicações à sociedade brasileira do que ele fez, o que ele propõe de fato. Até o momento a gente só tem uma espiral de piora da segurança pública em todo o Brasil, a gente não tem respostas sobre o 8 de janeiro, e para completar o seu ministério recebendo pessoas com essa categoria. Então o ministro Flávio Dino deve muito à sociedade brasileira de explicação. Essa senhora, ela se chama Luciane Barbosa Farias. Ela esteve em audiências aí com 2 secretários e 2 diretores do Ministério da Justiça num período de 3 meses. Só que o nome dela não constou em nenhuma dessas agendas oficiais. Eu queria te perguntar, Silvio, como é que você vê essa situação? Você que cobre Brasília há tanto tempo, aqui é normal que alguém com alegada ligação com um crime organizado é recebido assim? Qualquer ministro recebe qualquer pessoa ou tem uma seleção para entrar? Você vê como, e mais que isso, como que você acha que isso vai ser recebido pela oposição? Tanto que quando ele entrou na favela da Maré, já teve aí críticas que não pararam até hoje. Como você acha que a oposição vai receber isso? De fato, Brasília é uma praça de encontros, digamos assim, de todos os jogos de interesse do país. Aqui você tem desde de indígenas até grandes empresários. Então, assim, é comum, sobretudo na Câmara dos Deputados, ter essa confluência de lobbies, né, de grupos de pressão da sociedade. Então, assim, o risco de alguma autoridade se defrontar com uma pessoa cujo currículo, cuja ficha não foi devidamente avaliada, esse é um risco real. O que é diferente agora é que esse contexto que você colocou de o ministro Flávio Dino estando numa área conflagrada do Rio de Janeiro, né, uma área totalmente desarmado, desamparado, sem qualquer risco à integridade dele, o que chama muita atenção, embora ele ache ter feito o desplante de dizer que aquilo ali, porque é uma pessoa ligada mais afeita às camadas mais pobres, sendo que a camada pobre ali é só um escudo para esse tipo de criminosos, né? Então, o que acontece também é que as pautas que foram levadas, digamos assim, por essa senhora, encontram ambiente mais favorável nesse governo, né? Então, a gente sabe que a questão da segurança pública, você tem o caráter mais ostensivo, você tem a justiça, né? Você tem as ações de justiça, mas você tem uma pauta da esquerda que é voltada para o desencarceramento, né, para algum relaxamento de penas, uma certa leniência com determinados tipos de crimes, né? Crimes, sobretudo esses crimes hediondos, envolvendo grande aparato de armamento e tudo mais. Então, assim, é um ruído que ele deveria ter prestado mais atenção nesse tipo de coisa e que é amplificado por esse contexto que eu estou falando, né? De que são interesses que atendem
uma parcela da sociedade, uma parcela criminosa, que aparentemente tem uma receptividade melhor nesse governo, porque a gente sabe que o discurso é um discurso de não enfrentamento, não, pelo menos não do devido enfrentamento a uma realidade criminosa aqui no Brasil, que assusta, né? Um país que tem milhares de mortos violentos por ano, né? Superior às situações de guerra, né? Então é nesse sentido que eu vejo. Você falou dessa pauta progressista, né? Porque muita gente desse governo acha que você pode, todos os presos que estão lá, que estão no sistema penitenciário, eles podem ser reabilitados. Não estou falando que não tem gente que não se reabilita, porque se reabilita alguns deles. Mas a gente teve o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aí promoveu mutirões que liberou só nesse semestre. Aí, a perspectiva é fechar o semestre com mais de 20 mil presos colocados nas ruas. Porque dizem eles que foi falha no processo, todas aquelas tecnicidades aí que a gente sabe que, na verdade, é fruto de uma política mais progressista, mais esquerdista, que é botar o pessoal na rua, é desencarceramento. E essa senhora, Luciane, ela também foi no CNJ. Há evidências de que ela foi no CNJ. A gente também, as reportagens da Gazeta e de outros jornais têm levantado isso. E quem que é ela? Ela é casada com um cidadão chamado Clemilson dos Santos Farias, chamado de Tio Patinhas. Ele é só o criminoso mais procurado da polícia do Amazonas. A gente sabe que o Comando Vermelho, que é aquela facção criminosa lá do Rio de Janeiro, ele foi há pouco, a questão aí de 2016, 2017, ele migrou para o norte do país, porque ele, junto com a outra facção criminosa, o PCC, ele fazia o tráfico de drogas, trazia ali a droga dos países andinos, passava pelo Paraguai e depois vinha para São Paulo, Rio de Janeiro, onde era exportada de navio para a Europa. Só que o que aconteceu é que o Comando Vermelho acabou sendo expulso pelo PCC ali para a região norte do país. E está operando lá. E então a gente vê uma facção que era do Rio de Janeiro, agora também está espalhada lá pelo norte. O Vinícius aqui, ele chegou a fazer umas reportagens para a Gazeta do Povo, a mais recente dela, falava aqui de como que essas facções, como principalmente o Comando Vermelho, como que ele se fortaleceu lá no Rio de Janeiro. Inclusive que era uma política que era parecida com o que o STF faz hoje, não é, Vinícius? Exatamente. Há 40 anos atrás nós tivemos aí a proibição pelo então governador Leonel Brizola, no Rio de Janeiro, de que as polícias não poderiam fazer operações nas favelas, né, operações policiais, e isso envolveu dois caminhos. Primeiro que não foi um decreto, quando estava apurando achei que fosse um decreto que ele fez, mas não, foi uma normativa interna, digamos assim, no tete-a-tete com os comandantes. Quando ele era governador lá. Governador, então ele poderia. Isso foi começo da década de 80, Foi em 1983, né? Ele foi eleito em 82, assumiu em 83, né? E governou até 86. A partir de 87 foi já o Moreira Franco. Então, já na campanha ele já tinha um discurso já de coibir as ações policiais e essa mentalidade aí que vem muito cercado pela esquerda, de desencarceramento, de querer substituir combate à violência, ao tráfico com educação, com outras medidas que a gente sabe que não são tão efetivas quanto o enfrentamento direto. Então, quando ele assumiu o governo, houve essa proibição. Ele também, o argumento na época, isso é importante ser dito, que era por conta das violências que estavam acontecendo nas operações policiais na Baixada Fluminense, mas essa medida é como você jogar a criança, né, com água do banho fora, porque não resolveu um problema, pelo contrário. Além disso, essa proibição foi agregada com a proibição de você ter uma fiscalização no setor fundiário. Então, essa proibição gerou o fortalecimento do crime, ou seja, os criminosos puderam se armar, né? Inclusive, conversei com gente da época, com pessoas policiais que estiveram operando na época, e falaram, olha, você teve um crescimento sim do tráfico, porque eles puderam se armar com armamentos que na época a polícia não tinha, e desagou na década de 90 esse fortalecimento, né? Chegou para fuzis de determinados calibres que a polícia não tinha.
né? Então, isso foi uma consequência. E essa questão fundiária, de que como ele inclusive instituiu um órgão para que as operações contra, digamos assim, despejo, né, de reintegração de posse, deveriam passar primeiro por esse órgão. Então ele dificultou que a polícia fizesse esse trabalho, né, de quando tivesse uma denúncia, de ir lá e reintegrar a posse. Então as favelas foram se expandindo, né? As favelas já existiam, isso é importante que se diga, né? Já desde o início do século XX, mas houve uma expansão por essa falta de fiscalização. E isso desagou na década de 90, nos anos 2000, desagou hoje, né? Claro, não é só isso, é importante dizer também para o nosso telespectador. Mas se fortaleceu. Mas se O Comando fortaleceu. Vermelho, ele não era uma facção tão poderosa. Sim, no caso, e o engraçado é que o Comando Vermelho ele nasceu em 1979, na virada ali quase para 80, e foi se fortalecendo nesse período, né? Não, deixa eu fazer um parênteses. Ele se formou dentro da Ilha Grande, que era um presídio para onde iam guerrilheiros de esquerda. E aí esses guerrilheiros ensinaram para os criminosos comuns técnicas de guerrilha, e aí formou a Falange Vermelha. Falange Vermelha, que depois formou. Virou depois o Comando Vermelho, e aí nós tivemos na década de 90 o PCC, nós tivemos outras, né, outras organizações, outras criminosas que acabaram desaguando. Então, assim, é uma série de medidas que foram feitas durante esse governo que dificultaram o trabalho da polícia, fortaleceram o crime, e a partir daí você tem esse caldo de violência que foi se escalando, né? Eu digo, claro, tiveram outras coisas, mas isso foi um fator muito determinante da história do Rio. Falo isso porque conversando com pessoas de lá, né, e eu vi depois quando eu morei no Rio, né, essa questão aí que o Juan falou, justamente de como você entrar na favela é uma consequência disso. Desse tipo de política. Então, engraçado, né? A gente discutiu que o Brizola também acabou com a Secretaria de Segurança Pública no Rio. Ele dividiu em duas, né? Ficou as secretarias no caso de polícias, os comandantes de polícias foram levados ao status de secretários, assim como o Witzel fez. Então, e o Witzel acabou com a organização da Polícia do Rio, né? Exatamente. Porque tudo que tinha sido planejado na intervenção foi jogado, ele jogou no lixo. Porque ele falou, se eu nomeio um secretário de segurança igual todos os estados fazem, vai dar visibilidade política para esse secretário, ele vai querer fazer política, então não vou ficar sem secretário. Aí começou a distribuir, aí virou uma feira, o mercado persa, como diz o Silva, que o mercado persa ali das polícias por vagas, por cargos comissionados. Exatamente. E tem outro fator que é o seguinte, o Rio teve secretários muito importantes de segurança, nós temos o caso do José Beltrame, que foi um secretário de segurança considerado muito forte, muito poderoso, e a leitura é que ao acabar com a secretaria, você acaba impedindo esse tipo de figura de surgir dentro da política. De você ter um secretário tão poderoso, né? Lembrando que o Beltrame ele ficou 8 anos, acho que foi o único secretário de segurança que ficou 8 anos no cargo, né? Ou seja, geralmente é um cargo que você acaba trocando a pessoa por problemas de segurança, eventualmente, mas ele fez esse trabalho durante todo esse tempo. Então, há a leitura de não ter esse tipo de figura tão forte, né? Não de repetir, digamos, esse tipo de figura tão forte. Mas é importante dizer que isso foi feito há 40 anos. Sabe como é que chama cocaína lá no Rio de Janeiro, um dos apelidos? Brizola. Exatamente. Eu conversando com o pessoal, com PMs antigos, fala, sabe como chama cocaína? Brizola. Justamente por conta disso. Claro disso. que tem outros apelidos, não é só esse, é claro. Mas trazendo para hoje, o STF fez a mesma coisa quando proibiu a polícia de entrar nos morros cariocas. Mas, enfim, essa é a forma que o governo federal está combatendo que o STF resolveu combater o crime, é não deixar a polícia entrar. A gente tem uma operação de GLO feita pelo governo que ela atua só em 3 portos do Brasil. Isso responde a 20% de todo o fluxo de cargas, então 80% do fluxo de cargas não está sendo fiscalizado. É assim que o seu Dino trata da segurança pública, assim que ele quer resolver o crime organizado. E agora a gente vê que o crime organizado entra no quintal dele, né? Mas temos muita pauta aqui para bater. Juan, mudando um pouco de assunto, o ano legislativo ele vai acabar
Estima-se que lá pelo dia 18 de dezembro. Então, a gente tem praticamente um mês até lá. Que a gente vota reforma tributária, a gente vota meta fiscal, ou entra uma emenda de meta fiscal? Qual que é a tua previsão aí para esse finzinho de ano? Bom, primeiro é importante que se diga que esse ano foi um ano de pouca votação em plenário dentro do Congresso Nacional, o que não significa que seja ruim. Às vezes é muito melhor a gente ter um Congresso Nacional que não vote tantas coisas ruins do que um Congresso que saia aprovando a torta e a direita. Temos um tempo muito curto. Eu acho que o governo demorou muito a agir e até atender as demandas ali postas pelos partidos de centro, né, o dito centrão, e talvez por isso muitas das pautas consideradas urgentes pelo governo tenham ficado aí para essa reta final. Então agora, essa semana a gente está arrefecendo os ânimos, porque é uma semana de feriado, mas a partir da semana que vem a gente vai ter aí bateria total, um mês de votação atrás de votação. E quando a gente fala votação atrás de votação, bom, nós não temos ainda as diretrizes orçamentárias votadas. O deputado Danilo Forte tem feito um esforço concentrado para que se vote a lei de diretrizes orçamentárias, mas ainda não se sabe qual vai ser a meta, né? Só para a gente explicar para o nosso telespectador, isso é o quanto o governo pode gastar no ano que vem. Exatamente. Aquilo que o Haddad tem falado, nós vamos ter déficit zero, ou seja, o governo não vai gastar mais do que arrecada, o que é muito difícil acontecer. Então, o deputado Danilo Forte tem aguardado aquela sinalização do governo. O presidente Lula já falou que não vai ter déficit zero. No que depender dele, vamos investir ano que vem, até porque é preciso lembrar, 2024 é ano de eleição municipal, o PT não fez sequer uma prefeitura de capital na última eleição. Então o sonho do PT é alçar voos como alçou outrora, né? Outrora. Bom, se isso vai se realizar a gente não sabe. Mas o que é importante ser dito temos a lei de diretrizes orçamentárias, deve ser votado, deve ser aprovado, ainda com uma margem segura. Temos a reforma tributária que está bem encaminhada, não é o texto ideal, longe de ser o texto ideal, foi o texto possível. O Senado referendou na última semana, foi para a Câmara, de volta para analisar as modificações e deve ser aprovada seguramente aí nos próximos dias também. Temos o projeto de debêntures de infraestrutura, um projeto que começou através do atual governador Tarcísio de Freitas, encampado hoje pelo Congresso Nacional também, que está levando à frente. Enquanto ministro da Infraestrutura. Enquanto ministro da Infraestrutura. Projeto que já passou pela Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara e deve ser aprovado nos próximos dias também. É um projeto muito bom que ele cria mecanismos para que o meio privado consiga entrar nas obras públicas de vez, então parar com esse inchaço da máquina estatal que vive fazendo obras tortas aí pelo meio do caminho e deixando obras sem concluir. Então, projeto aí encabeçado pelo deputado Arnaldo Jardim. Temos seguramente aí análise de vetos, temos vetos muito importantes aí para serem analisados. Marco temporal das terras indígenas. Foi um projeto que o Congresso Nacional deu uma resposta ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto dizendo que eles podem muito, mas não podem tudo. Quem legisla é o Congresso Nacional. Então temos aí os vetos, o presidente Lula foi lá e vetou o projeto Marco Temporal das Terras Indígenas, vai ser rediscutido. Temos o veto ao CARF, ao projeto do CARF, a menina dos olhos de Haddad. Né? A Haddad quer chegar ao déficit zero, precisa de dinheiro, e de onde ele vai tirar dinheiro? Do fisco. Né? Então é o voto pró-fisco, não um voto pró-contribuinte, gerando aí uma coisa sui generis. Temos esse veto também de suma importância. Temos algumas MPs, mas em menor grau de importância, mas o calendário mesmo posto à mesa para essa reta de fim de ano, esqueci, mas tem um projeto importantíssimo também no Senado, também é importante para o ministro Haddad, que é a taxação de offshore e juros sobre capital próprio. O ministro Fernando Haddad quer tirar a arrecadação de algum lugar. O governo quer investir, não tem dinheiro. De onde nós vamos tirar? Bom, ou a gente cria imposto, ou a gente taxa alguém. Já foi aprovado na Câmara. Agora está no Senado. O presidente Rodrigo Pacheco também deve colocar em votação aí nos próximos dias. Não deve se alongar muito. Mas isso posto, as pautas são essas, não vai diferir muito dessas pautas, até porque são pautas urgentes, são pautas que já vêm com um debate amadurecido, né, ao longo desse tempo. E o tempo é muito curto.
Tempo é muito curto. Vamos destrinchar um pouco algumas dessas pautas. Ô Silvio, eu queria que você comentasse com a gente dessa questão da meta fiscal. A história era a seguinte, ia ser déficit zero. Aí o Lula falou, não vai ser mais déficit zero. Aí quem que vai agora falar qual que vai ser o déficit? Vai ser o governo ou vai ser o Congresso? Como é que está essa queda de braço aí? Na verdade, isso mesmo, instalou-se uma queda de braço entre Câmara, Senado e, de um lado e o Palácio Planalto do outro, para absorver isso que já é dado como uma realidade, que é a realidade de déficit, né? Então, assim, nós já estamos neste ano na casa de um déficit de 100 bilhões de reais. O ministro Haddad projetava um déficit de 168 bilhões para o próximo ano, mas com algumas medidas, entre as quais o Juan citou aqui, arrecadatórias, cobriria-se esse déficit e chegaria ao déficit zero, né? Então, assim, essas pautas ainda estão para votar. Mas a pressão tanto daqueles parlamentares que já querem ter mais recursos para as campanhas eleitorais, né? E a ansiedade do próprio presidente Lula, que na perspectiva de ter que contingenciar o orçamento a partir de março do ano que vem, ele resolveu essa parada, digamos assim, já passando por cima do Haddad e falar, olha, dificilmente será cumprido. Ou seja, ao dizer dificilmente, quer dizer, não vai. Então tem que ser pelo menos, o rombo vai ser de pelo menos meio. Então 0,5% do PIB é muito dinheiro, e é um dinheiro que já estava sendo reclamado. O que acontece hoje é o seguinte, que o governo, apesar do recado do Lula ter dado ao seu ministro da Fazenda, o ministro da Fazenda não notificou o relator do orçamento, né, dessa fase do orçamento, de que não está mais comprometido com o déficit zero. Então, eu teria que colocar lá o rombo de 0,5% ou 1%. Teria que admitir que não vai conseguir fechar a conta. Aquele negócio, você tem você ganha menos do que o que você está gastando. Aí quem que vai admitir? Como se fosse em casa, né? Falar o marido ou a esposa, gastei mais do que eu ganho. Quem que admite que gastou mais do que podia ter? Ninguém quer admitir, né? Porque o cenário já estava apontando, as despesas aumentando dia após dia. A economia crescendo e a arrecadação caindo. Então, estão sinalizando para o déficit. As pautas arrecadatórias não foram aprovadas ainda. Então, assim, seria prudente, teria duas saídas. Você admite desde já que vai ter o déficit mesmo, ou então sair buscando ajustar os gastos também, né? Mas esse governo não tem nenhuma sinalização de corte de gasto. Então, a bola dividida hoje está nesse ponto. A partir do momento que o governo não assumiu, algum parlamentar da base vai ter que sugerir uma emenda para poder fazer esse ajuste, né? E aí alguém ligado ao PT Raiz, ligado ao Rui Costa, a Glaze. Exatamente. Aí, Lindbergh, talvez? O Lindbergh, assim, que já é um grande defensor do déficit, né, desde sempre, ele e a Glaze, se apressou e apresentar já não 0,5%, mas 1%. Porque ele... Se é para estourar, já estoura de uma vez. Né? E também, assim, o que tem um pano de fundo aí é que você tem uma filosofia política, uma teoria econômica de que você precisa injetar o gasto público para a economia andar, né? Só que a história nossa recente mostrou muito pelo contrário, né? Que você repetiu o que foi o governo Dilma, que apostou muito nisso e levou à maior recessão da história do Brasil. Eu vejo o futuro repetindo o passado. É a tragédia, quer dizer, não aprender com o passado, né? É terrível, quer dizer, ansiedade, ano eleitoral, né? Popularidade caindo. E o mercado está exaurido, você apostar em consumo não faz mais sentido para o Brasil. Mas se não é apresentada essa emenda ainda esse ano, a gente vai acontecer o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, ano que vem tem que, como se fosse o que existia antes do arcabouço, né, o teto de gastos, vai ter que botar essa emenda no ano que vem para ter uma nova meta, ou seja, você acha que eles vão chutar isso para o ano que vem ou vão tentar já resolver agora? Nós já temos mecanismo, até pelo novo arcabouço, né? Aí você tá, é uma armadilha que o próprio governo criou para si, porque o arcabouço fiscal que ficou no lugar do teto, ele já prevê essas sanções, esses cortes prévios, né? Então, esses pequenos shutdowns, assim, né, igual tem nos Estados Unidos. Ou seja, você vai cortando mês a mês despesas, se você não conseguiu E aí o que ajustar apavorou o Lula desde já é que ele sabe que
entrando nesse ritmo no ano que vem, já em março você vai ter que cortar 50 bi. Então, eu falei, esse 50 bi é alguma coisa no novo PAC ali que tem que cortar, quer dizer, porque não pode cortar salário, né, despesas correntes, você tem que cortar Ele investimento. vai ter que cortar nos investimentos. Vai ter que cortar investimento. públicos. E a última coisa que ele quer é cortar investimento. Porque causa um prejuízo eleitoral muito grande, né? Então já avisou, isso eu não quero, porque esse aí já foi o Rui Costa no ouvido dele berrando, olha, não deixe isso acontecer, senão nós não vamos fazer isso ano que vem. Então, o que vai acontecer, eu estou falando março ali, porque sai o primeiro relatório do Tesouro, né, trimestral, que vai mostrar o seguinte, olha, incompatibilidade de receita com despesa. Então, faça-se o ajustamento, corta. Então, nesse momento, isso é que o ministro Haddad quer, é que nesse momento é que o governo se pronuncie oficialmente, jogue a toalha, né, faça uma retificação, fala, olha, não cumpriremos a meta. Nós vamos refazer, mandar uma mensagem para o Congresso, falar assim, olha, faça a realidade fiscal, nós vamos ter que modificar a nossa meta fiscal para o ano, né? Mas aí já tem o prejuízo do corte. Então, eu acho que a tendência é de que essa previsão de déficit já ocorra durante a tramitação do orçamento, né? Este ano, então. O que está acontecendo hoje é digamos assim, uma valsa ali entre governo e Congresso para saber quem é que vai se antecipar, se o governo vai mandar colocar esse déficit ou se algum deputado vai ser mais realista que o rei e assumir esse ônus que o governo não quer de ser gastador, mas o ônus de confirmar aquilo que o mercado já está apontando. Agora, o ruim é que entre um definir e o outro não definir, e vice-versa, o mercado já fica especulando. O déficit pode ser não de meio, mas de 0,8, de 1, né? Ou isso vai criar um desgaste, ou então isso vai animar os parlamentares até o final do ano a criar mais despesas, né? Aumentar o fundo eleitoral, né? Isso aí talvez o Juan possa detalhar mais isso aí, que tipo de estragos essa indefinição pode gerar. Várias, né? Das mais variadas possíveis. A gente está caminhando para o desastre, né? A receita do desastre está posta. Só ver qual vai ser o tamanho do estrago. E aí. Essa é a perspectiva, se eu não me engano, desde que o Lula foi eleito, né? A gente caminhando para o desastre. Né? É isso que pelo menos essa é a minha leitura. Mas e o Haddad, como é que ele fica nessa história, Juan? Ele sai muito queimado, porque alguém vai ter que assumir a culpa de aumentar e de alargar essa meta aí de déficit fiscal. Vai ser, seja como o Silvio explicou, seja alguém do governo, seja alguém do Centrão, talvez alguém mais ligado aí, alguém do Congresso. Mas como que o Haddad sai? Ele se safa dessa, do tipo, não, eu queria que fosse déficit zero, ou ele sai chamuscado também? Bom, eu acho que ele comprou uma briga com o padrinho dele. Mas só voltando, quando ele assume o Ministério da Fazenda, ele causou um pânico geral no mercado como um todo. Uma pessoa que teve uma tese do jeito que ele teve, dizendo sobre o sucesso econômico da União Soviética, de fato de se espantar. Mas quando ele começa o governo, ele se mostrou até uma figura moderada. Topou conversar com todo mundo. Comparado com a Glaze, ele é moderado, né? Moderado. Ele conversa. Nos bastidores, né, o que o pessoal fala que ele é da ala moderada do PT, né? Então, ele sabe dialogar. Ele tem conversado com vários grupos e até grupos opositores. Então ele está sabendo dialogar e jogar muito bem o jogo. Agora, ele tem nas mãos um ministério que mais mexe com o mercado e mexe com a vida da população, a vida da dona de casa, a vida da pessoa que não sabe se vai ter emprego amanhã, se vai continuar, enfim, é esse ministério. Tem um livro que diz que é o pior emprego do mundo, né? Então, ele está lá, é o incumbente do seu ministério. E a partir do momento que ele está lá, é preciso que se lembre que ele é uma das figuras mais respeitadas pelo atual presidente da República, pelo presidente Lula. Não à toa, 2018, quando o Lula está preso e não pode vir a ser candidato à presidência da República, ele coloca o Fernando Haddad para ser o seu candidato, né, representá-lo como presidente da República, como candidato à presidência da República. Não pode falar que ele está preso, ele estava ausente, né? Ele estava ausente. Por isso que ele não pôde votar. Tirou umas férias. Ciro Gomes é que falou isso, né? Por isso que ele não pôde votar. Estava preso. Bom, mas Haddad, figura de alta respeitabilidade pelo presidente da República. Agora, ele sabe o dever de casa que ele tem que fazer.
Isso, a receita está posta. E o PT já levou aí bons anos da nossa história recente de república e sabe a receita para o desastre. E ele, por ser jovem, ele também sabe a receita que é para o desastre. Por vezes ele já falou o que deveria ser feito, encontrou aqui e acolá algumas fórmulas para encontrar meios do governo poder investir, porque não tem mistério. É igual aquela dona de casa que está fazendo a conta para o supermercado. Bom, ou a gente ganha mais salário e a gente pode comprar mais produtos para a nossa cesta básica, ou então a gente não vai comprar mais produtos, a gente vai comprar de uma marca inferior, ou a gente não vai comprar mais esse produto. A receita é essa, não tem mistério. É a mesma coisa para a administração pública. O que o governo está fazendo é, bom, a gente quer investir, mas a gente não quer cortar nada. Tá, como é que faz? Ou você cria imposto, subir a arrecadação, ou você diminui o inchaço da máquina. O inchaço da máquina eles querem fazer. Da mesma forma, entrar na taxação, você cria um problema com a população que vai ficar insatisfeita. Com mais imposto, o Brasil já tem uma carga tributária altíssima. Então, assim, o Haddad, ele tá numa sinuca de bico danada. E eu acho que faltou ele combinar com o padrinho dele. Faltou ele chegar pro padrinho e falar, padrinho, por que você dá uma entrevista sem falar comigo? Como é que o senhor diz que não vai ter déficit zero a partir do ano que vem? O senhor sabe que isso vai mexer com o mercado amanhã? O senhor sabe que a bolsa vai cair? O senhor sabe a sinalização que está passando? Então, assim, faltou ali uma conversa, um jogo marcado. Tanto é que faltou que no dia seguinte o Haddad saiu fugido da entrevista, né? Não quis nem responder. Bom, disso aqui eu não falo. Como é que não fala? É a responsabilidade dele. Ele é que tem que dar a sinalização. E aí, vai ter, não vai cumprir, vai cumprir, não vai cumprir? Dificilmente vão cumprir. Porque o PT quer gastar. Assim, e isso a gente já sabia a partir do momento que o William Bonner, na sua felicidade, disse que o Lula está eleito. A gente já sabia que o governo vai ser um governo de gastança. E a gastança está desenfreada. Agora, a gastança vai se manter? Lógico, é ano de eleição. O PT quer fazer prefeitura. Então, é ano de soltar dinheiro e fazer investimento país afora. E isso fica ruim para o Haddad. Muito ruim. O ministro da Fazenda que tem que assumir o seu erro é complicado. Ainda mais um erro desse tipo. E vai que o Banco Central, como goleiro, né, todo mundo sai para o ataque. Né? O Banco Central vai ficar com o papel de goleiro aí. Vai ter que começar a mudar a trajetória dos juros. Os juros, exatamente. E aí todo o esforço que foi feito vai por água abaixo. Né? A economia começa a desacelerar de novo. E isso traz a gente para o tema da reforma tributária, né? Queria que vocês falassem como é que está essa questão aí? Dá para votar ainda reforma tributária, Silvio, o Vinícius, dá para votar esse ano alguma coisa? O pessoal falou em fatiar. Existe essa perspectiva de ter uma votação ainda, porque é um tema muito caro, tanto para o Pacheco quanto para o Lira. Claro. Para o Lira, principalmente, né? Ele quer ser o pai, né, um dos pais dessa reforma. Então, é um tema muito caro para ele para ser, digamos assim, passado para o outro ano. Então, votar a reforma nesse ano seria essa conclusão, digamos, desse arco reformista que vem acontecendo. Existe essa possibilidade, mas o governo vai ter que correr contra o tempo. Né? Nós já estamos aí no dia 13 de novembro, temos aí mais, sei lá... a gente está gravando no dia 13 de novembro e estamos indo ao ar aqui, esse programa está indo ao ar no dia 15 de novembro, feriado. Nós temos algumas poucas semanas para que isso ocorra. Então, o governo também vai precisar voltar a ter uma articulação melhor, porque há essa reclamação por parte dos parlamentares, inclusive do PT, não é só uma questão de emenda, mas é uma questão de diálogo, é uma questão de você ter aí essa proximidade. E o governo está com um diálogo muito ruim ainda. Hoje não basta só você chegar, está aqui emenda. Não, conversa, é chegar, é receber. É importante que o nosso telespectador entenda que aqui em Brasília muitas coisas funcionam através dos gestos. Né? Não somente do dinheiro, a gente tem muito essa lógica, claro, o dinheiro movimenta, mas o gesto político, não só o gesto econômico, financeiro, aqui importa bastante. Então o governo ele assumiu uma perspectiva de que ele não precisaria fazer esses gestos porque ele teve a maioria da população. Mas a realidade política é outra, o país é outro, os políticos são outros. Né? Antigamente você tinha uma oposição muito menos aguerrida do que você tem hoje. E então, nesse contexto da reforma tributária, o governo ele vai ter que trabalhar em cima disso.
Ô Silvio, dá para fatiar essa reforma que nem estão falando? Faz sentido Eu acho isso que ou a não? tendência é, como o Juan falou, de já ter uma combinação de que, por economia processual, por um grande acordo político, de não delongar ainda mais esse processo, né? Então vai acabar assim, a Câmara aprovou a toque de caixa essa reforma no meio do ano, na virada do ano, da metade do ano para outra metade, chegou-se ao Senado, o Senado abriu a frente de sessões, digamos assim, a regra geral, né? Acho que era um pouco mais de 10 e virou quase o dobro, né, de setores privilegiados. Isso aumentou a alíquota geral, né, do imposto de valor agregado, e vai ficar esse ônus, porque, felizmente ou infelizmente, a perspectiva do mercado é que é preferível uma reforma ruim do que não ter reforma, né? Porque já se levou tempo demais para discutir isso. E talvez a gente não tenha tão cedo uma janela de oportunidade política para aprovar uma reforma desse tipo. Então, essa reforma ruim, criticada, ela já está praticamente dada, né? Então, acho que vai ter uma sessão. E a possibilidade de fatiar seria para extrair ali uma outra coisa que ainda não tem um consenso muito forte. Mas, assim, eu acho que teria que mexer ou no conjunto de exceções ou em exceção nenhuma, né? Então, Até porque se fatiar também, ano passado foi fatiada a reforma previdenciária. E aí a PEC que ia se fazer depois para consertar, para mudar o que não tinha sido feito na votação inicial, nunca saiu da gaveta, né? Então, meio que o que passar agora vai ser o que vai valer. Falar que depois a gente arruma é um pouco irreal, não? Então, assim, o João pode comentar que também é melhor o seguinte, que dentro dessas exceções, o que criou, assim, digamos, o maior conflito federativo, por exemplo, ainda é a guerra fiscal, né? Quer dizer, os incentivos que foram dados para montadoras, né, que acabaria logo, foram preservados. Então, assim, tem situações em Goiás, em Pernambuco, que vão ficar intocadas, né? Então, é isso que se favorece um, tem que favorecer todos. Né? E, assim, os estados mais competitivos, mais industrializados, vão ter que conviver com essa situação, né? Eu chamava a atenção, Silvio, para uma coisa, desde o início da reforma tributária, do debate de reforma tributária, eu chamava a atenção para um fato. Para a grande população que não conhece, o Congresso Nacional, como está aqui, ele tem duas cúpulas, né? Uma virada para cima e uma virada para baixo. A virada para cima, e a maior, é a Câmara dos Deputados, que representa o povo, por isso tem mais deputados que senador. A virada para baixo é a Câmara fechada, menorzinha, é o Senado representando os estados. Bom, onde tem mais estado no Brasil? No Norte e Nordeste, né? Então, naturalmente, nós temos mais senadores de Norte e Nordeste e a relatoria da reforma tributária cai nas mãos de um senador que é o maior defensor da Zona Franca de Manaus. Então, extremamente bairrista, digamos assim. E ele vai levar a reboque seu conjunto de exceção Norte e Nordeste, e foi isso que ele fez. O que cria uma situação indigesta com governadores do Centro-Sul do Brasil, que é a alavanca econômica, né, principalmente São Paulo, que vai deixar de arrecadar bastante. Então, temos aí um problema, Lei Candir, guerra fiscal, a gente vai enfrentar um longo debate ainda. Não pensem que essa reforma vai acabar, apesar de ser votada e aprovada agora, não pensem que ela vai acabar, não. Isso daqui vai ser um dia da marmota. Até porque ainda tem a alíquota para ser votada, né? Que ainda estima-se aí que será aí a maior do mundo se continuar nessa carruagem. Essa é o resultado dessa situação toda, né? Agora tem a legislação complementar também, que é muito complexa, né? Muitos Vai ficar anos discutindo isso aí também. E quem quer ser o pai dessa reforma? Porque no começo do mandato do Bolsonaro teve a reforma previdenciária. Claro que ela já vinha sendo gestada muito antes que isso, mas será que o governo Lula está querendo falar, não, no primeiro ano a gente também aprovou uma grande reforma? Ou é o Lira querendo falar isso? Enfim, você acha que o que acontece esse ano ainda? Quem quer ser o pai do projeto? Quem está querendo passar na frente de quem? Bom, nitidamente para mim é o presidente Arthur Lira. Pô, e o mérito dessa aprovação de reforma tributária é dele. Diga-se de passagem, é dele. Porque o governo pouco se movimentou com relação à reforma tributária. O governo não soube fazer essa dever de casa. Elogiou a capacidade de diálogo do Haddad justamente por isso, que ele deixou tocar o barco. Deixou o Lira à vontade. Você tem o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que tentou ali avocar um pouco o mérito para ele, principalmente no Senado.
Votaçãozinha bem apertada, diga-se de passagem, né? Bem apertada Uma mesmo. liberação recorde de recursos de orçamento no Soltando. dia. O pai dessa criança tem nome e sobrenome Arthur Lira. Ele queria deixar um grande legado. Já teve aprovações importantes ali no mandato anterior dele, Marco das Ferrovias, BR do Mar, enfim, vários projetos importantes, fim dos supersalários. E agora ele chega com a reforma tributária. Acho Será que não que vai ele parar quer por aí. votar esse ano ainda? Vai votar. Já tem acordo. Ele já levou as demandas dele para o Palácio do Planalto. Acho que foi contemplado diante das demandas que ele queria. E agora é vermos aí como vai se dar. Você me deixou curioso. Você falou que não é só a reforma. Que mais que ele quer aí ter no hall de troféus dele aí? Bom, o presidente Arthur Lira ele tem impressado muito o Palácio do Planalto dizendo, olha, a conta não fecha. Então vocês precisam fazer o dever de casa. Qual é o dever de casa? Diminuir a máquina. E para diminuir a máquina só tem um projeto que faz isso, a reforma administrativa. Não pode faltar dinheiro para as emendas, tem que faltar. Né? Reforma administrativa. Mas qual que é... Se puder explicar para o nosso telespectador, Juan, o que eles vão... Reforma administrativa é cortar na carne, é diminuir o tamanho do Estado, mas pelo que eu entendo, o que o Partido dos Trabalhadores quer é o contrário, é ter um Estado gigantesco, né? Como que concilia esses interesses e o que é na prática essa reforma administrativa? Pensemos o seguinte, na era digital onde a gente carrega isso aqui, a gente ainda tem datilógrafo no serviço público brasileiro. A gente ainda tem ascensorista, funcionário público, aquele cara que aperta o botãozinho do elevador. Nada contra quem faz essa profissão, mas ganhando salário exorbitante. Laboratório fotográfico, Laboratório fotográfico. Tá de sacanagem. Sim. operador de telex, um tanto de coisa que o cara está Não função tá lá faz mais escrito aí. sentido na era digital, no século XXI. Esse é o tipo de coisa. Quando a gente fala de reforma administrativa, é cortar na carne esse tipo de cargo e função e, a partir de agora, é colocar mérito. O funcionário público deixar de ser um mero carimbador, aquela pessoa chata. Quando a gente pensa, eu vou ter que ir no Detran, eu vou ter que sair para resolver tal coisa do governo, tal Aí o cara fala, não, pô, você trouxe o carimbo verde, eu precisava do carimbo azul aqui. carimbo. Para quem assistiu, tem um filme da Disney que retrata muito bem os funcionários até do serviço. O serviço de trânsito era um bicho preguiça, né? Que ele vai bem devagarzinho, carimbando. Isotopia. Isotopia, Exatamente. É essa a melhor anedota para o serviço público. Então, a reforma administrativa ela busca justamente melhorar a eficiência da máquina pública. Então, é cortar na carne cargo que não precisa existir mais, operador de telex, datilógrafo, esse tipo de coisa. Claro que a gente está falando desses cargos que são absurdos. Tem muito funcionário público aí que é eficiente. Não, tá? tem que acabar Com com toda certeza. As promoções automáticas, né, de carreira. Promoção automática, não, você está instituindo a meritocracia, você só vai ser promovido como era a iniciativa privada, se você tiver mérito para tal. Tem que ser assim. Hoje, as pessoas no Brasil têm a mentalidade que para crescer ou ser bem sucedido, você tem que virar funcionário público. Que aí você... é um nirvana, Tem quase. situações, por exemplo, de que são abertos concursos que poderiam os cargos ser supridos com um mero remanejamento. Né? Eu posso dizer, eu estive no governo, eu fui... estive ali na companhia de vários funcionários públicos, vi o quanto eles se dedicam, viram noites, querem resultado, buscam resultados, e existem funcionários assim, e às vezes até poucos, trabalham com pouca gente, mas eles fazem questão de trabalhar e entregar. Até porque Só eles têm que trabalhar por aqueles que não que não querem fazem, trabalhar. eles trabalham para aqueles que não fazem, essa é a verdade. Tem muita gente boa, só que precisa melhorar. E o governo precisa se mexer. E curiosamente tem um artigo na Constituição que estabelece justamente a medição do desempenho, né? Avaliação periódica. Avaliação periódica de Só que desde a promulgação da Constituição até hoje não foi regulamentado. O lobby do serviço público é muito forte. E esse lobby é interessante porque ele está no centro dessa discussão da reforma administrativa, desse embate entre o governo e o Congresso, porque o governo não quer essa reforma, porque a base eleitoral é do setor público, né? Então, se a gente for pensar no eleitorado do PT, todo esse eleitorado, que ele provém muito de quê? Funcionários públicos, seja municipais, estaduais, né? A classe de professores também entra muito forte. Então, é uma classe que está muito sujeito a resistir a qualquer tipo de mudança, né? Mesmo que sejam mudanças, como a gente está falando de aumento de produtividade, mas para eles é uma coisa que, olha, não queremos. E isso para o governo tem um custo muito caro. Por isso a pressão, né, do Lira, olha, a gente precisa rever isso, porque isso é não só para aumentar a efetividade
a eficiência do poder público, não só para conter a carne, mas também porque é um setor que, olha, uma hora ou outra vai precisar ser mexido, né? Em outras palavras, é respeitar o dinheiro do contribuinte e esse bom funcionário que você está falando aí, né? Exatamente. O caminho é por aí. Só que nós temos um governo que está sendo refém do presidente da Câmara, do Arthur Lira, que tem batido na tecla. Precisamos aprovar a reforma administrativa. Por outro lado, o governo falou, olha, com esse texto que veio do governo Bolsonaro não dá. Mas nós temos aqui um outro PL, que é o PL que dá fim aos supersalários. Esse talvez dê para a gente chegar lá. E o que é o PL que dá fim aos supersalários? Bom, o teto hoje constitucional de servidor público é o teto de ministro do Supremo Tribunal Federal. 38 mil, se não me engano, de remuneração. 38 mil. 38 mil mensal. Esse é o teto. Só que nós temos juízes que ganham mais 100 mil. O que explica? Ah, mas você vai juntando a gratificação de não sei o que, aquilo ali, aquele servicinho que eu fiz, mas não sei o que, seu salário mensal, 100 mil reais. Bom, aí não dá. Então, o que o governo está querendo fazer é, bom, nós não podemos aprovar a reforma administrativa, isso aqui não dá não. Mas esse PL que dá fim a esses super salários, talvez dê. Vamos conversar. E esse PL, ele é de 2016, já passou pelo Senado, voltou para a Câmara, está no Senado de novo. Parou lá no Senado tem 2 anos. Talvez tenha alguma chance o governo tenha interesse nesse projeto, até para tentar diminuir um pouco a gastança desenfreada que está. Não dá para a gente aceitar e ser conivente com esse tipo de salário e remuneração. Juiz agora estão pedindo até mais tempo de férias para juízes, né? Porque eles estão muito cansados de É uma trabalhar. forma de mexer em outros. Vão ganhar só 38 mil, coitados, agora. Isso aí, no ano que é vendido férias acumuladas, chega a mais de R$1 milhão, né, em situações aí de... E é essa a conta que a gente paga. Quando as pessoas olham, mas o presidente ganha muito, o ministro do Supremo ganha muito, é porque não viram quem está lá. Pessoas que recebem na folha mais de 100 mil reais. E há isso. E ainda reclamam do tanto que recebem. É uma desconexão total da realidade brasileira. E pelo tanto que entregam de serviço. Porque a verdade é que a entrega não diz o quanto que recebem, né? Uma coisa não conversa com a outra. E o Lira vai aceitar trocar um projeto pelo outro? Será que vai virar a reforma administrativa, esse PL dos supersalários? Eu acho que é um bom caminho. O texto ele é muito bom do fim dos supersalários e a depender de como o Congresso Nacional possa conduzir esse debate daí para frente, talvez seja aí um bom início para que a gente tenha, de fato, uma reforma administrativa no Brasil. Eu acho que a PEC, que veio do governo Bolsonaro, ela foi aprovada em comissão especial, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, está pronta para ser votada em plenário. Mas eu acho que hoje não há espaço político mais para ela. Por outro lado, existe esse PL dos supersalários que, se melhor trabalhado, pode se tornar a reforma administrativa ideal. Isso cabe no discurso do Partido dos Trabalhadores, né? Vamos acabar com as injustiças. Mas o que a gente deixa de ganhar se a gente troca uma coisa pela outra, por exemplo? Acho que é inegável que a gente quer acabar com esses super salários. Só o cara que ganha super salário que não quer, né? Mas o resto da população. Mas se a gente deixa de votar a PEC do governo Bolsonaro, o que a gente perde também? O que a gente deixa de acabar? O fim da estabilidade para servidores novos, não para os antigos, mas o fim da estabilidade para eles a partir de 3 anos, o fim da estabilidade. A gente perde a análise de meritocracia, análise de mérito, a progressão de carreira, que são coisas fundamentais. E melhor do que isso, sabe aquela plaquinha que é maravilhosa quando a gente entra na sala de algum servidor que diz aqui ele é autoridade, pode dar voz de prisão? Não. Com a reforma administrativa a situação se inverte. O servidor passa a fazer uso de fato da palavra que o descreve, servidor, a serviço ao público. Então existe também uma análise de público, de atendimento. Então o público também deixaria de fazer essa análise daquele prestador de serviço que está fazendo seu serviço para si. Ou seja, a gente vai ser só meia república de bananas, não a república de bananas inteira. Exato, para variar um pouco. É complicado. É complicado, mas então isso deve ficar para o ano que vem, né, Juan? Essa votação, aí, seja da reforma administrativa ou dos supersalários, como é que você vê? Tem 22 frentes parlamentares se uniram até há 15 dias atrás, fizeram um seminário fantástico dentro da Câmara dos Deputados. Em agosto desse ano, o Ranking dos Políticos fez uma pesquisa, fomos a campo com os parlamentares, observando o tamanho de bancadas, a total isonomia, e fomos perguntar aos parlamentares qual seria o tamanho, o desejo deles de ver uma reforma administrativa aprovada e se eles viam espaço para uma aprovação de reforma administrativa.
A gente enxergou, até dentro de parlamentares do campo da esquerda, que seriam favoráveis a uma reforma administrativa. Só que o grosso dos parlamentares disse, olha, não tem espaço para votar isso aqui. Então entregamos essa pesquisa para várias frentes parlamentares e mostramos, olha, os parlamentares estão favoráveis. Se votar, passa. Os parlamentares, 22 frentes parlamentares se uniram, disseram, bom, vamos fazer um manifesto. Presidente Arthur Lira, você não está sozinho nessa batalha. O presidente Arthur Lira, bom, falou, olha, esse ano está muito apertado, mas vamos debater ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Eu acho que há espaço e janela para isso. Vocês chegaram a colocar na pesquisa que tipo de reforma seria? Sim, Se sim. seria só essa dos super salários ou se seria aqui? Qual que foi E ainda detalhamos, ponto a ponto, o senhor é favorável a que haja progressão por mérito dentro da reforma administrativa? O senhor é favorável ao fim da estabilidade no serviço público? A gente foi detalhando e destrinchando. Então, o mais provável é que eles votem pelo fim dos super salários. E você tem uma ideia de uma porcentagem assim que você possa passar para a gente? Hoje eu diria que dentro da Câmara dos Deputados 60% é favorável. 60%. Então passaria. Então, Passaria. Mas é uma questão do Lira querer pautar isso na Câmara. Mas está no Senado nesse momento. Ah, está no Senado. Está na CCJ do Senado. Então é com o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre. E qual que você acha que deve ser o trâmite? A gente pode ver isso, de repente, só aprovado aí já no primeiro trimestre mesmo, ou é uma coisa que vai continuar se desenrolando? O debate ele já está maduro, já tem 2 anos de debate sobre esse tema. Eu acho que, a não ser que a gente faça, de fato, desse projeto um projeto de reforma administrativa, mas a ideia é que nesse próximo primeiro trimestre a gente já inicie o próximo ano legislativo, até porque o ano legislativo só começa depois do Carnaval, mas a gente já começa o ano legislativo com reforma Segundo administrativa. semestre tem eleição. Segundo semestre tem eleição. Então você já tem aí 2 janelas de oportunidade perdidas do Congresso Nacional. Se não discutir no início do ano que vem, não é aprovado. Vocês sempre me trazem a questão do semipresidencialismo, do parlamentarismo. Essa reforma administrativa, na opinião de vocês, é um indício disso, de que o legislativo ele se tornou mais poderoso do que o executivo, porque eu acho que o Lula não quer fazer nenhum tipo de reforma administrativa, né? Mas ele acaba sendo forçado a isso. Como é que vocês veem aí o legislativo tá com esse poder todo mesmo? Qual que é a avaliação aí, Vinícius e Silvio? Estamos se aproximando aí do fim do ano legislativo. O que o legislativo mostrou para a gente? O semipresidencialismo, ele é uma vontade do próprio Arthur Lira, ele já disse, né, em diversas conversas, entrevistas, de que ele gostaria de, digamos assim, implementar, que isso seria bom para o Brasil. O que a gente vê, e isso aí desde o governo Temer, é essa tomada gradual do legislativo frente ao executivo, que hoje está se consolidando, né? Tivemos um avanço também no governo Bolsonaro, por conta dessa relação que ele teve com o Congresso, principalmente na segunda metade do governo, que houve esse entendimento com Arthur Lira, de entregar certas pautas para o legislativo. Então, esse crescimento paulatino, ele vai desaguar em alguma medida nesse semipresidencialismo ou parlamentarismo branco. A questão é saber se haverá algum tipo de votação formal, algum projeto, algum plebiscito, ou qualquer medida legislativa que formalize isso, ou se a gente vai continuar nesse tipo de política que é esse parlamentarismo informal, onde o presidente cada vez mais está se tornando aí a rainha da Inglaterra, hoje é o rei da Inglaterra, né? Nesse formato de que, olha, você só vai distribuir, né? Nós vamos ficar com a gestão, nós vamos ficar somente com o controle total e o executivo vai ficar nesse papel, digamos, aparente. Então, isso é uma conversa que já está acontecendo, está acontecendo e está sendo concretizada através de medidas graduais. Falta saber onde é que isso vai desaguar de forma prática, né? Eu também penso assim, que eu advogo essa tese de que nos últimos anos a gente está implementando uma mudança do sistema de governo silenciosamente e sem consulta popular, né? Como nós fizemos no plebiscito, né, em 93, né? Uhum. Então, eu acho que isso aí começou, deu um impulso maior com o fim do financiamento privado de campanha. Porque aí na prática, você estatizou o financiamento de campanha e juntou
com a mini-reforma de 2017, que começou a fazer um processo de enxugamento de partidos, né? Então, nós temos a perspectiva de chegar a 8 partidos em 2030, e é nisso que o Lira vem se pautando, né? Que ele já está prenunciando aquilo que essa mudança do jogo político vai acontecer institucionalmente. E, paralelamente, o avanço do parlamento sobre o orçamento da União, que, como o Ron já citou aqui, no governo Temer, você fez um governo partilhado, né, junto com os líderes partidários, né? No governo Bolsonaro também teve, através da figura do ministro da Casa Civil, né, que fez esse papel, essa ponte. E agora o governo Lula já pegou esse bonde andando, né, já pegou esse avanço todo do parlamento sobre o orçamento da União e tentou se criar uma resistência, né, quer dizer, esperneou, digamos assim, bastante, tentou se mostrar que não, ainda é presidencialista, eu sou presidente, eu sou o dono da caneta, mas foi sofrendo sanções, né? E aí, com a possibilidade de, já no orçamento do ano que vem, você, além da obrigatoriedade de pagar as emendas aos parlamentares, né, as impositivas, você vai ter que seguir um cronograma, quer dizer, já desarma um poder de barganha que o presidente da República tem, e aí vai se consolidando como uma figura, eu não digo que é decorativo, que ainda tem um peso no poder político, né, na gestão do país, mas muito mais esvaziado, né, muito mais... O governo ele vai acabar se resumindo a, digamos assim, indicações de estatais, né, indicações política de cargo, externa. política externa, né, um papel muito, né, de chefe de Estado. Então você não tem a figura do primeiro-ministro, mas aí no final das contas pode ser isso. Falar, bom, então uma situação dada essa, de repente, já que você já está forçando uma maioria, né? Hoje você faz um jogo de maioria, você tem uma maioria que, assim, hoje você tem uma situação que a maioria do Congresso não coaduna com o pensamento do Executivo. Então, esse impasse já foi resolvido assim, bom, então o presidente da Câmara é que dita as regras. Então, a partir do momento que até dentro da direita já está crescendo muito isso, da possibilidade, por exemplo, de um presidente eleito sofrer uma moção de desconfiança, por exemplo, né? Como acontece no parlamentarismo. Como tem no parlamentarismo. Então, assim, não sei, quais simulações que você acha que a gente pode acontecer com ou sem figura de primeiro-ministro? Eu acho que o Congresso vai continuar mandando e por muito tempo. O Congresso está muito forte. O Congresso é o dono da chave do cofre. E aí, isso é um alerta para a população brasileira. Porque a população muitas vezes se preocupa mais em votar no presidente da República, mas esquece quem vota para deputado e senador. Eu elegi fulano, fulano está lá eleito, mas tem Beltrano que não é bom. Por quê? Esqueceu de votar. Óbvio que a gente tem um sistema muito complicado que você vota em um e acaba elegendo o outro, né? Por lista de bancada. Muitas vezes também você acaba elegendo o outro que não segue a fidelidade partidária, não segue aquilo que propôs no seu lançamento de campanha. Mas isso é um alerta para a população da importância do Congresso Nacional e da importância de escolher bem seus deputados e senadores. Vem a eleição aí em 2026, 2/3 do Senado vai ser alterado, 2/3. Então são 2 votos para senador, que é um voto muito importante. Quem você vai deixar lá por 8 anos? Lembrem-se dos quadros que vocês deixaram na última eleição por 8 anos do Senado. Mesma coisa a Câmara dos Deputados. Embora a Câmara está fazendo um trabalho, eu acho que essa legislatura até está sendo melhor do que a anterior, mas a Câmara também existe uma tensão muito forte. A que configuração de Câmara teremos? Eu discordo ligeiramente de vocês. Eu acho que quem tem o poder aí que é o STF, né? Que com uma canetada ele passa por cima de 513 deputados, 81 senadores, e é isso. Um cara só assina lá e esse cara que é poderoso. É que a gente estava falando em condições normais. Não, mas sendo pragmático, isso leva a gente a uma outra discussão que pode ser discutida esse ano ainda, que é a limitação das decisões monocráticas do STF. Acho que todos os nossos telespectadores é isso que preocupa. A gente é esse STF que faz o que der na cabeça dele. Não precisa mais nem seguir a Constituição, né?
é só assinar ali, né? Então, eu queria perguntar como é que vocês veem? Vocês acham que tá tramitando no Senado, no momento, um projeto, acho que é uma PEC, né? Uma proposta de emenda constitucional Senador, eu vi isso. para você impedir que um só ministro tome uma decisão. Pelo menos eles vão ter que fazer o colegiado de ministros. Ainda dá para ter esperança que eles vão brigar ali entre eles, né? Mas, por enquanto, um só dá uma canetada. Isso está no Senado, já passou por 4 sessões, eu acho que tem que passar por mais uma para depois ir à votação. Vocês acham que tem condição? Lembrando que o Senado passou por uma espécie de rebelião, eles tentaram impedir, se revoltaram contra uma série de medidas do STF, como a questão lá do aborto, a questão toda a intromissão que o STF, as drogas, o porte de maconha, e agora teve a obstrução, a coisa deu mais ou menos aí uma amainada agora, mas ainda vai ser votado. Vocês acham que tem condições aí de votar esse ano ainda as decisões monocráticas? Bom, tem acordo para votar na semana que vem. O acordo é esse. Vota-se no plenário do Senado na próxima semana. Se vão respeitar o acordo, eu espero que sim, e acho também que vão respeitar o acordo. Agora, passar no Senado é uma coisa, entrar na Câmara é uma outra série. Se debater com 81 é mais fácil que debater com 513. Isso é um fato. Na Câmara deve demorar um pouquinho mais, mas acredito que vai ser aprovado no Senado. Inclusive, tem uma outra opção, que tem uma outra PEC, que inclusive teria sido proposta aí com base nas ideias do Gilmar Mendes, ministro do STF, que seria o próprio STF se regular, ou seja, eles... É uma PEC das decisões monocráticas, só que abrandada, assim, que nem a reforma administrativa abrandada, você também tem a versão das monocráticas abrandada. Você acha que é mais fácil de passar a versão abrandada do que essa mais séria para controlar o STF? Não, eu acho que vai a PEC mesmo do senador eu visto. O acordo, até das frentes das bancadas, é para que ela seja votada e aí faz-se a democracia, vai no voto. Tem maioria, vence, tem que ter 2/3. 2/3 não é fácil, ainda mais no Senado. Mas faz-se a democracia. Vamos ao voto. Se tiver voto, venceu, vai para a Câmara. E eu acho que hoje o acordo ele vai ser respeitado, mantém-se a PEC do senador eu visto. O Senado já aceitou interferência demais do Supremo Tribunal Federal. É mais uma PEC onde tem interferência deles, eu acho que não tem espaço mais. Essa questão do monocrático, acho que é o mais assintoso mesmo, porque de situações assim, de emendas constitucionais que levam anos e anos para ser votado nas duas casas, é aprovado, entra em vigor, aí poucas semanas depois perde totalmente seu efeito por causa de uma decisão, né, monocrática, e aí tem os pedidos de vista, que ele fala que a brincadeira é que não é pedir de vista, é perder de vista, né? Porque não tem prazo, né? Então fica uma coisa aprovada 5 anos atrás, fica até hoje sob júdice, depois de ter passado todo o trâmite, né? Então é uma invasão muito assintosa no terreno do legislativo, né? Isso pode acontecer até com o marco temporal, né? Marco temporal, o que aconteceu? Passou na Câmara, no Senado, o presidente Lula vetou praticamente tudo e agora quer se derrubar no Congresso na semana que vem os vetos. Mas mesmo que for derrubado, ainda pode ser judicializado no STF de novo, né? E aí fica aquela insegurança, que vai poder plantar, não vai poder, o agro vai poder plantar ou vai virar reserva indígena? Fica uma loucura, né? Existe uma leitura, voltando nessa questão da votação no caso das decisões monocráticas do Supremo, que vai desaguar também nessa questão do STF, que iniciou quando teve aquele decreto de armas em julho, né? Que o Lira entende o seguinte, que essas votações um pouco mais polêmicas têm que vir do Senado. Partindo da Câmara para o Senado, na leitura dele é mais difícil, né? Como vem do Senado, ou seja, há um entendimento digamos assim, da alta cúpula do Senado, que é a casa revisora, então muita gente ali importante, apesar de ser em menor número, então fica mais fácil para ele levar seus deputados. Por quê? Você tem um grupo de oposição hoje bem mais consolidado, né? E para ele tocar esse tema com os parlamentares seria muito mais fácil do que aconteceu o que antigamente acontecia. A Câmara votava e o Senado ali deixava, às vezes, até para votar no último dia ou não votava, né? Então, há essa leitura de que é mais fácil que esses temas polêmicos
venham do Senado até a gente, porque aí a gente consegue resolver aqui de forma, digamos assim, mais consensual. E passando aqui agora chegou a parte da análise de cenário, né? Alguns chamam de futurologia também. Como é que fica a questão das eleições? A eleição é sempre aquela, tirando a brincadeira de lado, a eleição é sempre difícil da gente prever o que vai acontecer. A gente vai ter um ano eleitoral. Então, eu queria fazer uma rodada aí de opiniões sobre como que vocês acham que fica a direita pro ano que vem, como que fica Jair Bolsonaro e o que a gente pode esperar aí de um ano eleitoral. Se você começar aí, Juan. Posso começar. Bom, preciso relembrar. PT em 2018, PT em 2020, perdão. PT em 2020 não consegue eleger um prefeito de capital. Nenhum. PT não ganhou nenhuma prefeitura de capital. PT ganha a presidência da República, ganha a chave do cofre, e aí? Vamos despejar dinheiro. Queremos prefeitura. Qual é a principal prefeitura do país? São Paulo. PT vai ter candidato lá? Não. Candidato lá... Apesar do PT local brigar para ter, né? Mas... PT queria, mas não vai ter candidato lá. PT lá vai ter Boulos contra o atual incumbente, Ricardo Nunes, contra Tabata Amaral e companhia limitada. Nós teremos ali uma disputa, Ricardo Nunes possivelmente versus Guilherme Boulos, que muito faz lembrar a disputa do último governo do estado do Rio de Janeiro, onde foi Cláudio Castro contra Marcelo Freixo. Cláudio Castro, uma figura que assumiu por acaso o governo do estado, uma figura que a parte da população não conhecia. Da mesma forma, eu vejo assim Ricardo Nunes. Por outro lado, você tem o Guilherme Boulos, que está se vendendo agora como Paz e Amor, da mesma forma que o Marcelo Freixo se vendeu Paz e Amor no governo do estado do Rio de Janeiro. Então, a disputa, para mim, está indo muito nessa toada do que foi, e possivelmente veremos aí, eu vejo o futuro repetindo o passado. Prefeitura do Rio de Janeiro, PT vai ter candidato lá? Não. PT vai apoiar Eduardo Paes, o atual incumbente na Prefeitura do Rio, e lá o PL terá delegado Ramagem, ungido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como seu candidato, que vai ser uma disputa muito interessante, porque Eduardo Paes normalmente tem uma boa votação nos grotões da cidade, diga-se Zona Oeste, mas ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro foi muito bem votado na Zona Oeste do Rio. Então vai ser uma disputa, e onde a igreja evangélica é muito forte, você tem o eleitor mais bolsonarista está localizado nessa região. Então a tendência é que Eduardo Paes perca muitos eleitores onde ele normalmente iria forte. Então podemos ver reviravoltas. E ao longo do país, uma prefeitura que vai estar em disputa, que me chama muita atenção, é a de Curitiba. A de Curitiba, onde Deltan Dallagnol tem feito discursos, ainda não se sabe se ele poderá ser candidato, tem sua esposa, a própria Rosângela Moro pontuou bem na última pesquisa de intenção de voto. Então vai ser uma disputa interessante ver como Curitiba vai se desenvolver na próxima eleição. Mas a tendência é que o Brasil está caminhando para dois polos muito dicotômicos. A gente está vendo uma asfixia do centro, uma asfixia muito forte do centro político brasileiro. Haja visto o PSDB hoje está esfacelado, não existe mais. Os partidos de centro estão indo muito bem, mas mais interior. Kassab conseguiu colocar 400 prefeitos no seu bojo lá de São Paulo. Então os partidos de centro estão indo bem nos interiores, mas nas capitais a gente deve ficar nessa disputa dicotômica entre esquerda e direita. O PT não está conseguindo cooptar também nenhum prefeito. Difícil. A gente observa as prefeituras, você vê Recife, João Campos está indo bem, PSB. Aí você tem Maceió, o JHC, que até apoiou o presidente Jair Bolsonaro. JHC, ele está fazendo um bom trabalho, deve ser reeleito. Você tem Salvador, não é PT. Então, até regiões onde o PT eleitoralmente vai bem, o PT não tem candidato. Então, o PT vai ter essa dicotomia. Belém do Pará, você tem Edmilson Rodrigues do PSOL. Então, onde o PT vai bem, a situação eleitoralmente foi bem com Lula, ele não tem candidato. E o PT não está sabendo formar novas lideranças.
você não vê grandes quadros, você vê o PT do passado, PT do que sempre foi. Aloysio Mercadante, Eduardo Suplicy, Gleisi Hoffmann, as figuras históricas emplumadas, Lindbergh Farias, as figuras históricas do PT. Mas o PT tem esse defeito, não forma novas lideranças, não vê novos quadros. É que o Lula vai e corta a cabeça de quem está se formando. Todo ali. exatamente. Só que em algum momento ele precisa formar novas lideranças. Cadê esses novos líderes? Não tem. E agora vão precisar. Não tem, vão ter que fazer coligação com partidos aliados. E vamos ter uma situação interessante em algumas capitais, haja visto São Paulo, onde você tem o Guilherme Boulos, que é do PSOL, e você tem a Tabata Amaral, que é do PSB, partido do vice-presidente da República. Quem o Lula vai apoiar? Vai ficar complicado. O Lula já falou que vai ser um cabo eleitoral ano que vem, né? Que vai andar pelo país, inaugurando obras e abraçando candidatos. Mas... É importante porque a eleição municipal é a radiografia que preconiza uma eleição presidencial. Tem uma questão aí na eleição municipal para o ano que vem que vai pegar, que é a queda do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Nós tivemos uma manifestação muito grande, uma insatisfação muito grande por parte dos prefeitos. Inclusive, a notícia aqui da Confederação Nacional dos Municípios mostrou algo interessante, que, novamente, em novembro, registra queda no repasse. Uma queda de 0,53%, comparando com o mesmo período do ano passado, uma queda de quase 5%, 4,88%. Então, o que isso representa? Uma queda no repasse, municípios mais pobres, municípios com maior dificuldade de investimento. Se o governo não realocar esses recursos ou não corrigir esse valor, isso com certeza vai ter um impacto muito negativo para o PT. Principalmente porque você já teve essa insatisfação agora em agosto, setembro, uma insatisfação alta, prefeitos petistas reclamando do governo, né? Qual é a chance de você ter uma traição, né, na próxima eleição, se isso não for revertido? Qual é a chance que você tem de que prefeitos, né, migrem aí de partido, enfim, ou até mesmo façam campanha sem usar o Lula, né? Tem essa raiva. Então, eu estive aqui, a gente cobre o Congresso, a gente vê os prefeitos fazem verdadeiras marchas, tem dia que o Congresso está lotado, justamente eles querendo, né, reaver esse dinheiro, né? E, inclusive, prefeitos que eram de oposição no governo Bolsonaro reclamando, né, olha, no tempo do Bolsonaro era melhor, a gente recebia, porque houve essa distribuição de recursos. Então, isso é algo que vai pesar para o governo na hora de fazer a campanha, na hora de chegar lá no município e pedir o voto, e o prefeito vai falar, mas, poxa, certo, cadê o meu fundo, cadê o meu repasse? Né? Então, para a oposição, isso pode ser um capital explorado, se a oposição souber explorar isso, né? O PL aí está querendo, digamos assim, nessa eleição, fazer quase 1.000 prefeitos, mais de 1.000 prefeitos. Então é uma sanha de querer ocupar espaços, né? Hoje o PL tem 300 e acho que quase 400 prefeituras, se não me falha a memória. E então, em todo esse contexto vai dar caldo para, olha, não vai ser uma eleição municipal, vai ser uma eleição municipal mais difícil do que 2020 para o PT, né? Já não fez prefeituras nas capitais. Agora, queda do repasse. Agora, a renda, a distribuição dos recursos vai estar toda sendo alocada através das emendas, ou seja, o governo federal hoje está muito mais refém do legislativo, que o legislativo que vai direcionar emendas, ou seja, aquela obra muitas vezes não é feita pelo governo federal em si, claro, é distribuída pelo ministério, mas é o deputado ou o senador que vai lá e vai dizer, olha, isso aqui foi feito porque eu destinei emendas, então é obra minha, não do governo. Até nisso nós vamos ter um novo impasse. Essa obra foi feita com o governo federal ou foi feita com dinheiro do deputado? Então, são novos desafios que o executivo vai ter que lidar e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Assim, vai ser geralmente uma eleição muito diferente, né? E aí fica-se a saber o que a oposição vai fazer em cima disso, né? O Bolsonaro vai ser esse cabo eleitoral, assim como o Lula, né, e já está fazendo viagens pelo país para justamente angariar. Michele Bolsonaro já está aí em campo para angariar mais prefeituras. E existe essa estratégia hoje de colocar principalmente ex-ministros, né, no Nordeste, Gilson Machado, João Roma, agora Marcelo Queiroga. Então, existe essa estratégia de tentar entrar nesse rincão, né, que é do PT, para, olha, a situação não está boa, nós vamos entrar aqui para, digamos, ganhar esse espaço.
Bom, mas você falou que o Bolsonaro já está saindo a várias prefeituras, a várias cidades do interior do país, né? Já com essa pretensão de formar prefeitos. Mas eu acho que o Lula está olhando para a prefeitura de Hannover, prefeitura de Paris, porque está viajando. O negócio dele é ganhar o prêmio Nobel, né? Dizem por aí, né? Prefeitura de Nova York. Isso vai deixar o PT numa situação diferente, porque a gente sabe como funciona a eleição municipal. Você tá ali, olha, destinei tanto aqui para essa prefeitura, aí vai o vereador, vai o líder comunitário, vai o deputado, mas nessa configuração onde o governo federal está mais retraído, com menos popularidade, entregando menos dinheiro, quer dizer, o executivo, e principalmente o PT voltando agora ao governo, vai ser uma realidade que ele nunca enfrentou. Né? Porque antes era muito fácil para o PT chegar, principalmente nas prefeituras mais pobres. Hoje isso já está, né? Até porque o Bolsonaro também, por outro lado, é uma figura de força de expressão que conseguiu adentrar até mesmo em regiões que o PT era, digamos assim, era rei, né? De uma certa forma. Então, tem essa questão também. Você falou que o Lula vai querer as prefeituras lá de fora, né? Mas ele gosta de inaugurar obra também, né? Então a gente vai ver muita inauguração ano que vem, né? Ou não, porque o que a gente falou aqui... fundamental, né? Inaugurar a pedra fundamental, né? Pedra fundamental. Como é que você vê, Silvio? Como é que você vê a perspectiva aí para a eleição para o ano que vem? Eu acho que, assim, se havia um cronograma na cabeça do Lula, assim, além da campanha dele pelo Prêmio Nobel da Paz, ele queria deixar o Rui Costa tomando conta da casa, né? Já, mesmo sem ter recurso para o novo PAC, né? Deixando a economia com a Haddad. E acho que agora, no final do ano, que a ficha está caindo, que não tem entregas, né? Não tem entrega, tem a questão da segurança pública, por exemplo, está piorando. E ano que vem tem que fazer entrega de qualquer jeito. E o governo também, assim, os governos anteriores do Lula tem muito isso também de inaugurar placa atrás de nada, terraplanagem, como se fosse aqui vai estar, não sei o quê. Então, assim, essa ação midiática já deve estar na bala da agulha. Certamente. Estou esperando só formalizar esse déficit aí para sair desesperadamente atrás disso. Só que talvez, mas hoje, com as redes sociais, né, com muita coisa não fica de pé, né? Muita coisa fica de pé. Então, assim, pode ser que essa estratégia não dê certo, né? Quer dizer, só marketing, só propaganda, só inaugurações de mentirinha, pode ser que não dê certo, né? Agora, tem também a economia, né? Que a economia vai continuar crescendo, mas de uma forma não sustentável, né? Assim, se continuar essa coisa só de gastança, e que deve se exaurir no final do ano, quer dizer, vai começar a entregar, esse barco começar a produzir água já no final do ano que vem, e justamente na época da eleição, né? Queria falar com o telespectador, então, o senhor e a senhora, se vocês quiserem ver aí o Lula cortando fita, o Lula e a Janja viajando, vai lá no consórcio de imprensa. Aqui na Gazeta do Povo, vocês vão ver a crítica, vocês vão ver o que está sendo falado nos bastidores da política, vocês vão saber quais são esses conchavos que estão acontecendo aí. Mas se você quiser ver o Lula cortando fita, inaugurando pedra fundamental, tem aí milhares de opções, né? Mas eu sugiro e peço para que vocês apoiem aqui a Gazeta do Povo nessa nossa luta aqui por fazer um jornalismo verdadeiro, um jornalismo com valores. E você já parou para pensar na relação custo-benefício de pagar apenas R$ 8,25 por mês para ter acesso ao melhor jornal do Brasil? Essa é a oferta da Gazeta do Povo nessa Black Friday. É um descontão de 12 meses que somados representam R$ 210 reais de bônus, menos de R$ 100 por um ano de assinatura. Então acesse agora www.gazetadopovo.com.br/Black Friday. Essa oferta sai mais barato que todas as outras que já anunciamos aqui no programa. E você pode cancelar quando quiser. Queria agradecer aqui, Juan, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa, aqui do Assunto Capital. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Viu? Não, a honra é toda minha. Em nome do Ranking dos Políticos, a gente sempre agradece o convite. Quero também agradecer a quem está nos assistindo até agora. Silvio, obrigado pelas análises, obrigado por ter aparecido aqui, participado do nosso programa. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, meus companheiros aqui. E continue nos acompanhando.
Vinícius, obrigado pela presença. Agradeço, obrigado por mais uma participação aí. Também convidar aí os telespectadores para continuar aí nos acompanhando todo o conteúdo da Gazeta do Povo. Obrigado principalmente a você, telespectador, que acompanhou aqui o nosso programa. Eu convido o senhor e a senhora para virem aqui novamente na próxima quarta-feira, às 20 horas. Uma boa noite.